glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vocês poderiam abrir a Bíblia comigo, irmãos? Em 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu irei ler na Nova Versão Internacional, a NVI. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor, ela diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, eu quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado, pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Mas antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. No versículo 4 ele diz: E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Amém? Vocês podem fechar seus olhos? Vamos orar. Pai, eu rendo graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai, pela a semente da palavra, Pai, sendo semeada, Pai, em bons solos, Pai. Obrigado, Senhor, por corações prontos, Pai, para receber essa mensagem, Pai. E eu creio que ela irá frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. E rendemos graças, Pai, por uma noite, Pai, onde o Seu Espírito irá conduzir, Pai, cada palavra que irá sair da minha boca, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu não irei fazer uma palestra, Pai, mas nós creio, Pai, que eu irei trazer a mensagem que o Senhor quer trazer para essa noite, Pai. Agradeço, Pai, porque o Senhor já preparou tudo e eu sou um cooperador Seu. E rendo graças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vocês podem sentar, obrigado. Vocês poderiam bater palmas para esse louvor abençoado dessa noite? Amém. Eu estou com grandes expectativas para essa noite. Inicialmente, normalmente eu sempre gosto de apresentar minha esposa. E eu, para não perder o costume, eu irei fazer isso sempre. Amém? Enquanto ela estiver comigo e quando ela não estiver comigo no dia que eu ministrar, eu apresento também. Queria que Dalija ficasse de pé. Essa é minha esposa linda, Dalija. Queria que vocês batessem palmas para ela. Nós temos uma filha linda de nome Laura, que ela já completou 3 anos. Ela tem está cada dia mais sabida. Ela tem crescido cada vez mais em graça, sabedoria e conhecimento. E nós somos felizes em ter ela, amém? E eu sou feliz, meu amor, em ter você na minha vida, amém? Mas que nem eu gosto sempre de começar dizendo, nessa noite não iremos falar sobre família, amém? Nós temos um tema e eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema. Mas que nem eu disse, nessa noite eu queria mandar um abraço para o nosso pastor Rodrigo, que está aniversariando nessa noite. Ele que muito me ajudou, ele é um dos nossos grandes ministros de escatologia e me deu suporte bastante nessa ministração. Rodrigo, eu queria desejar um abraço para você. Nós nos alegramos com o que está acontecendo em Queimada Nova e você é uma bênção nas nossas vidas. Nós estamos orando por você e pela sua família. Amém? E querendo ou não, vamos começar com o tema, o estudo dos últimos dias. Quem aqui está fazendo rema nessa turma? Você já tem provado bastante, amém? Vocês poderiam levantar suas mãos? Amém? Esse pessoal está fazendo rema. E eles têm já recebido de uma matéria de nome escatologia, que fala que justamente a palavra escatologia, ela deriva de 2 palavras gregas, que é escatos, que é último, final, e logos, logia, que fala sobre estudo. Juntando as duas, fala o estudo dos últimos dias, que é justamente isso que nós iremos estudar nessa noite. Nós iremos estudar um pouquinho sobre escatologia. Amém? Que nem eu já quero reforçar, as inscrições para o rema, as pré-inscrições para o rema já estão abertas. Então, tudo que nós iremos usufruir nessas super quintas será pouco. Que esse pessoal eles já estão usufruindo, já estão na 2ª aula, vão para a 3ª, sexta-feira. Eles irão usufruir durante 7 aulas de 2 horas e eles irão receber muito mais. Nessa noite eu irei trazer apenas um gotejar para vocês, amém? Para vocês nessa noite, porque dentro de 50 minutos eu não conseguirei falar sobre tudo. Por quê? Porque escatologia, falar sobre escatologia, falar sobre profecias, é falar sobre mais de 30%, mais de 1/3 da Bíblia. Alguém já fez um estudo, já fez uma pesquisa e disse que as profecias, o estudo dos últimos dias, falar sobre escatologia, ele dentro da nossa Bíblia, que é uma Bíblia muito vasta,
37% dela. Então não teria como, em uma aula de 50 minutos, eu falar sobre 37% da Bíblia. Mas eu escolhi um assunto nessa noite. Eu quero compartilhar com vocês. Eu creio que nós iremos conseguir sair daqui entendendo o que eu irei falar nessa noite. Amém? Deixa eu beber um pouquinho de água. Mas que nem eu disse, falar sobre escatologia, falar sobre o estudo dos últimos dias, é falar sobre profecias. E eu gosto que você puder abrir a Bíblia em Isaías, no capítulo 46, a partir do versículo 9. Isaías, capítulo 46, a partir do versículo 9. É um texto que eu acho bastante interessante, que ele diz assim, eu irei lendo para ganhar tempo, ela diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início, eu faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Tem uma versão, que se não me engano é a Almeida Revista Atualizada, que ele diz que ele anuncia o princípio antes de acontecer. Deus, ele anuncia o fim das coisas antes que elas aconteçam. Porque eu gosto que uma frase que o pastor Edilson diz, que eu achei bastante interessante, eu quero compartilhar com vocês, que ele fala assim, que nós temos um Deus, que todos nós sabemos que ele é onipresente, um Deus que ele é onisciente, e um Deus que ele é onipotente. Mas eu gosto de uma palavra que o pastor Edilson diz, que nós temos um Deus que ele é onitemporal. O que é isso? É que ele está em todos os tempos. Ele já esteve no seu futuro. Ele já esteve no nosso futuro. E por isso que ele já esteve no nosso futuro, ele vai lá no nosso futuro. Depois ele volta e nos anuncia aquilo que vai acontecer. Por isso que é importante nós estudarmos sobre os últimos dias, porque o nosso Deus, ele já nos revelou aquilo que vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Um exemplo claro, e outra coisa também, quando eu quero começar aqui falando sobre os últimos dias, que eu anotei aqui, uma frase também do pastor Edilson que eu achei interessante, que ele disse assim: assim como o seu passado, ele é certo para você, o futuro é certo para Deus. Eu achei essa frase bastante interessante, porque ele nos coloca numa posição de entender a soberania de Deus. Porque quando ele anuncia, que nem eu gosto do exemplo que ele falou, vou citar aqui uma pessoa, queria citar aqui Sanuíla. Sanuíla, onde é que você passou a sua infância? Onde você nasceu? Você nasceu no interior da Bahia. Qual a cidade? Chical? Angical, uma cidade bastante conhecida no interior da Bahia, amém? Se eu dissesse para você que você nasceu em Araripina, eu conseguiria te convencer porque você nasceu em Araripina? Por que eu não conseguiria te convencer? Porque você lembra de onde você nasceu. Por isso que quando nós falamos sobre escatologia, quando nós falamos sobre estudo dos últimos dias, baseado no que a palavra diz, nós temos segurança. Porque, que nem eu disse, Deus já esteve no nosso futuro. Da mesma forma como não posso convencer Sanuíla que ela nasceu em Araripina, porque ela sabe onde nasceu. Ela tem lembranças daquilo. O nosso Deus, ele também lembra do nosso futuro. E ele nos conta para que nós possamos nos preparar para ele. Amém? E outro ponto também que eu quero falar sobre escatologia, que nem eu disse para vocês, é porque normalmente quando nós falamos sobre o estudo dos últimos dias, para uma grande parte das pessoas, elas ficam com medo do futuro. E para isso eu queria que vocês abrissem Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Algumas pessoas, elas temem o que irá acontecer. Elas ficam, quando fala sobre escatologia, algumas pessoas já ficam com medo, já ficam temerosas, já ficam pensando, não quero saber disso não quero saber do futuro, não quero saber das coisas dos últimos dias não. Já fica temerosa, por quê? Porque lhe falta conhecimento. Tudo aquilo que nós não conhecemos, acaba trazendo para nós um temor sobre o que irá acontecer. Mas nessa noite eu quero trazer clareza para vocês, para que nós, que estamos em Cristo, as nossas expectativas têm que ser as das melhores possíveis. Amém? Então, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. Repita comigo: justificados
Pela fé. Ok? Nós temos, repita comigo, paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu acho interessante esse texto porque ele diz que nós que estamos em Cristo, que fomos justificados pela fé, nós tivemos acesso à graça. E essa graça faz com que nós tenhamos paz com Deus. Quando nós somos justificados, nós temos a partir de agora paz com Deus. Tudo que nós esperamos de Deus para nós que estamos em Cristo é as melhores coisas. Nós temos que, nem eu repito, nós temos que ter as melhores expectativas para nós que estamos em Cristo. Para nós que estamos em Cristo, as expectativas do futuro são as melhores, porque ela vem de Deus. E porque nós temos paz com Ele, nós só esperamos dele coisas boas. Mas eu gosto do que o escritor aos Romanos, Paulo, ele diz assim: e nós nos gloriamos, e nós nos alegramos, e nós desejamos na esperança da glória de Deus. Ele diz que eles têm uma bendita esperança lá em Tito. Se você puder abrir lá em Tito, capítulo 2. A partir do versículo 11, a palavra de Deus diz assim, Tito 2, 11. Diz assim: porque a graça de Deus, não é o assunto dessa noite, apesar de ser um dos assuntos que eu mais gosto de falar. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela, essa graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. No versículo 13 ele diz: enquanto. Então essa graça, ela nos ensina, ela nos treina para que nós possamos viver uma vida justa, sensata e impiedosa. Até quando essa graça nos ensina? No versículo 3 ele diz: enquanto nós aguardamos a nossa bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu acho interessante que Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que nós temos uma bendita, uma maravilhosa, uma santa esperança. Por isso que quando nós falamos sobre escatologias, quando nós falamos sobre o estudo dos últimos dias, eu vou repetir de novo, nós que estamos em Cristo, nós temos que ter as melhores expectativas. Nós temos que acordar todos os dias com a expectativa de que Ele vai voltar, de que Ele irá nos buscar, que nós iremos ao encontro com Ele, que será o assunto dessa noite, que nós nos encontraremos com Ele nos ares, e esse dia será glorioso, que nem a gente cantou na última música aqui, nós nos encontraremos com Ele. Nós temos que acordar todos os dias pensando nessa bendita, nessa maravilhosa esperança. Amém? Mas eu queria abrir no texto que eu iniciei, se você puder abrir a Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 3. Irmãos, vou deixar esse texto para frente. Abra em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Eu irei falar agora sobre a nossa bendita esperança. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Vamos ficar por aqui, depois a gente continua. Eu acho interessante esse texto, que Paulo, ele escrevendo a Tessalônica,
ele fala que não quer que os irmãos de Tessalônica eles sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aqui ele está falando, ele está trazendo uma palavra, no versículo 18, ele diz que é uma palavra de consolo para aquelas pessoas. Ele está trazendo uma mensagem para aquelas pessoas não se entristecerem, não viverem como os demais. Eu acho interessante que aqui ele fala sobre dois grupos. Primeiro ele fala sobre um primeiro grupo, que é os irmãos. Irmãos, não queremos que vocês. Então, quando ele está falando de irmãos, a gente entende que ele está falando para nós, que nascemos de novo e estamos em Cristo. Mas ele também fala que ele diz, que não fala para um segundo grupo, que ele diz, como os outros, que são aqueles que estão no mundo. Então, aqui eu quero trazer no início essa clareza de que ele está falando com dois grupos. Grupos que são os irmãos, repita comigo, ele está falando comigo. Somos nós os irmãos, a Bíblia fala que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Nós somos irmãos de Cristo, amém? E também ele fala para um segundo grupo, nesse mesmo texto, ele fala dos outros. Repita comigo, os outros, que são aqueles que estão no mundo, amém? Então ele fala aqui que irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Quanto ao quê, Paulo, que você não quer que nós sejamos ignorantes? Quanto aos que dormem, quanto àqueles que morreram em Cristo. Ele diz, para que vocês não se entristeçam. Então ele traz uma mensagem que eu acho bastante interessante, que ele diz, quanto aos que dormem, vocês não devem se entristecer. Isso é um ponto importante, porque normalmente é o que acontece quando alguma pessoa que nós conhecemos, ela acaba partindo, ela acaba dormindo, ela acaba morrendo, nós realmente nos entristeçamos, e é lícito nós realmente chorarmos, porque nós iremos sentir falta daquela pessoa, porque nós iremos sentir falta de estar com ela, de compartilhar momentos com essa pessoa. Mas se essa pessoa está em Cristo, nós nunca devemos sentir por causa daquela pessoa. Porque aquela pessoa, que nem o apóstolo Paulo diz, ela está num local que é infinitamente melhor. Eu gosto do que o apóstolo Paulo diz, ele diz que eu prefiro partir e estar com o Senhor. O que é? Porque é incomparavelmente melhor estar com Ele. Eu acho interessante que ele usa uma palavra que para mim se torna até difícil, porque ele diz, é incomparavelmente. Quer dizer que é algo que não existe comparação. João falando sobre a Nova Jerusalém, ele diz que nós pisaremos em ruas de ouros. Então as coisas que para nós nessa terra será importante, na Nova Jerusalém nós iremos tratar como nada. Então por isso que para nós como seres humanos, quando nós começamos a imaginar, nós não conseguimos nem ter a dimensão de tudo isso. Por quê? Porque é incomparavelmente melhor. Então sempre que nós olharmos para aquelas pessoas, claro que nós podemos sentir falta da pessoa, mas nós nunca devemos sentir falta por causa da pessoa, por onde ela foi. Nós devemos sempre nos alegrarmos, porque ela está num local ainda melhor. Amém? E essa é a esperança que nós temos em Cristo. Nós nunca devemos nos entristecer porque eles partiram, porque eles estão num local melhor. Amém? E essa é a esperança que ele está compartilhando aqui. Por aqui não nos estressamos como os outros que não têm esperança. Porque as pessoas que estão no mundo, elas não têm esperança de para onde elas vão. Para elas é simplesmente morreu e acabou. Para elas a morte é o fim de tudo. Mas para nós a morte é apenas o início de algo glorioso. Amém? Versículo 14 ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quantos aqui creem que Jesus morreu e ressuscitou? Amém? Esse lado aqui não está crendo muito não, vou dar oportunidade para vocês. Quem crê que Jesus morreu e ressuscitou? Amém. Está vendo aí, ó? Agora estamos todos crendo, amém? Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, também, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Eu acho interessante aqui que ele diz assim, que trará mediante Jesus e com Jesus. Algumas pessoas têm um entendimento, que eu acho interessante que ele diz que ele trará com Ele. Algumas pessoas têm um entendimento, algumas pessoas acreditam que quando as pessoas morrem, elas entram num limbo. Elas entram num local do descanso da alma. Elas estão num local separado, esperando o fim de todas as coisas. Mas eu acho interessante que ele diz que eles virá com Ele. Então essas pessoas, que nem eu disse, elas já estão num local muito melhor do que a gente. Elas já estão com Cristo.
Essas pessoas que dormiram, essas pessoas que morreram, elas já estão com o Senhor. Elas já estão, que nem o apóstolo Paulo diz, eu prefiro morrer, partir e estar com o Senhor. Então ele estará com o Senhor. Amém? E esse aqui ele diz assim, continuando, cremos também que Deus trará mediante Jesus, e com ele aqueles que nele dormiram. Versículo 15 ele diz assim, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Versículo 16 ele diz, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Versículo 17 ele diz, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos, repita comigo, para sempre, com o Senhor. Amém? Voltar um pouquinho para explicando esses textos aqui. Ele diz assim, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Que nele está trazendo, aqui ele está explicando que quem dormiu, quem morreu, já está com o Senhor, quem morreu em Cristo, já está com o Senhor. Mas naquele dia, do ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo, o que é os mortos em Cristo ressuscitarem? Eles receberão um novo corpo. Ressuscitar aqui fala sobre receber um novo corpo, um corpo ressurreto, um corpo glorificado. Eles irão ressuscitar primeiro e estarão nos ares. E nós? Nós seremos arrebatados. Nós seremos tomados. Nós seremos tirados dessa terra. E nós nos encontraremos com eles nos ares. E é isso que é a nossa bendita esperança. Isso que é a nossa gloriosa esperança. Que chegará um dia, pode nem acabar esse culto. Pode nem acabar esse culto. Nós estaremos com o Senhor nos ares. E nós nos encontraremos com aquelas pessoas que nós sentimos falta delas. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? E isso, versículo 18. Depois nós que estivermos em Cristo seremos arrebatados e com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. O que ele diz no versículo 18? Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Versículo 19. Quantos acharam? 5:1. Eu fiz essa brincadeira para dizer que o texto está conectado. Amém? Não quer dizer que, porque às vezes a gente acha que acabou o capítulo, então encerrou, amanhã eu leio outro texto, porque deve estar falando de outra coisa. Mas a Bíblia ela não foi escrita separada por capítulos e versículos. É uma continuação. Então aqui o capítulo 5, ele ainda está continuando com o 4:18. Amém? 5:1 ele diz assim, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Só um ponto. Eu gosto do que ouvi no ministro falar. Ele disse que a carta de Tessalônica, ela foi escrita majoritariamente para novos convertidos. Era uma igreja recente, era uma igreja que estava se iniciando. Eu acho interessante que ele fala assim, irmãos, quanto ao tempo e época, não precisamos escrever. E é interessante porque quando a gente entende que foi escrito para uma igreja, vamos dizer assim, que está nova na fé, ele diz que não precisava nem escrever para essas pessoas. Isso quebra um biscoito de a gente achar que escatologia é só um assunto para pessoas que têm muita maturidade cristã. Escatologia é princípio básico. Escatologia é para as coisas básicas. Todos nós deveríamos nos aprofundar nesses assuntos. Posso ouvir um amém? Só para trazer um ponto para vocês. Escatologia, nós das 6 doutrinas básicas, 2 são escatológicas. Doutrinas básicas da Bíblia. Nós temos as 6 doutrinas básicas que são arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno.
Ressurreição dos mortos e juízo eterno é uma parte valiosa de escatologia, doutrina básica. E ele falando aqui para uma igreja que tinha acabado de iniciar, ele já está falando, não precisa escrever para vocês sobre isso, porque vocês já sabem. Isso traz um alerta para nós, a igreja do Senhor dos últimos dias. O quanto nós temos nos dedicado ao estudo da palavra dele. Amém? Isso é um tema para outra ministração e para outro dia. Mas eu só queria fazer esse adendo para vocês. Eu percebi que todos vocês ficaram empolgados, né, com esse assunto. Mas, irmãos, se nós somos a igreja dos últimos dias e nós entendemos que nós somos a igreja dos últimos dias, existe uma responsabilidade sobre nós. Nós não podemos deixar a desejar em nada com a igreja do princípio. Porque se nós cremos que nós estamos vivendo nos últimos dias, nós temos que ser ainda melhores. E isso vale não somente sobre a gente congregar, é importante congregar. É importante você orar. Mas é importante você também estudar. Você ler a sua Bíblia. Quando foi a última vez que você leu? Eu gosto de um vídeo que o pessoal do Verbo Shop abriu esses dias aqui, falando sobre livros que a gente deixa esperando. Quantos livros você já comprou e deixou em cima da estante porque nunca leu? Profético, né? Está profundo. Mas isso é um alerta para nós, porque nós temos que nos aprofundar cada vez mais nas verdades antes ouvistas. Amém? Mas nós estamos falando sobre escatologia, Felipe. Vamos voltar. Amém? Outro dia a gente fala sobre isso. Não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem, versículo 2, 1 Tessalonicenses 5:2, que o dia do Senhor virá como um ladrão, à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. De repente, como as dores de parto a mulher, e de modo nenhum escaparão. Versículo 4, ele diz, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Versículo 5, ele diz, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Versículo 6, ele diz, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou voltar agora que eu li isso aqui. Ele diz no versículo 2, algumas pessoas, quando falam sobre isso, quando eu comecei dizendo, nós não devemos ficar com medo das coisas que irão acontecer. Que nem eu disse, nós temos que ter uma grande expectativa. Só que algumas pessoas, quando escutam falar sobre o ladrão da noite, já pensam, está vendo aí, Felipe? A gente tem que ficar em alerta, em todo momento, assim, pensando, eita, o Senhor vai vir aqui, eu tenho que me preparar aqui, ficam temerosos sobre tudo que vai acontecer. Só que ele está falando aqui, que nem eu disse, ele está falando sobre dois grupos. Ele diz, quando eles disserem, paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto de uma mulher, e de modo nenhum escaparão. Porque eles não sabem as coisas que vão acontecer. Para eles tudo é uma surpresa. Para eles tudo é algo que eles não sabem o que vai acontecer, eles não têm esperança das coisas que vão acontecer. Mas eu gosto que ele diz no versículo 4, ele diz, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Vocês não estão mais nas trevas. Vocês estão na luz. E esse dia não vai pegar vocês como um ladrão. Porque vocês são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Versículo 6 ele diz, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios. O que ele está falando aqui? Sobre a gente viver uma vida na expectativa da vinda do Senhor. Viver uma vida com esperança, desejoso de que Ele vai voltar. E isso nos mover todos os dias. Eu gosto de uma frase que, se não me engano, foi o pastor Bud, o Marcos Honório disse que foi o pastor Bud que falou, que nós devemos viver como se o Senhor fosse voltar no próximo segundo. Mas nós fazermos planos de anos. Nós devemos fazer planos para uma vida, mas sempre viver todos os dias esperando. Ele vai voltar hoje. Ele vai voltar hoje. Porque quando nós vivemos com essas expectativas, nós olharemos para onde nós estamos pisando. Nós não iremos viver de qualquer jeito. Nós iremos viver com um temor no nosso coração, mas uma alegria também, de esperança que Ele vai voltar. Amém?
Versículo 7 ele diz: pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Ele está falando aqui sobre Satanás, sobre viver uma vida afastada do Senhor. Versículo 8 ele diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Esse é um texto bastante discutido, mas ele está falando que Deus não nos destinou para a ira. O que é essa ira? É a famosa tribulação, que precederá a segunda vinda do Senhor. Não é um assunto que eu conseguirei explicar nessa noite, porque nós temos apenas 9 minutos, mas eu quero dizer para vocês que estão em Cristo, que Deus irá nos livrar dessa tribulação que irá vir sobre a terra. Porque a tribulação fala sobre um período em que Deus irá julgar. Nós queremos que nosso rei, Jesus ele veio como um cordeiro, mas um dia ele virá como um leão. E ele virá julgar os povos. E ele irá julgar os povos, mas nós viremos com ele, porque nós já estaremos com ele nos ares. Amém? Então aqui, porque Deus não nos destinou para a ira, mas Deus nos destinou para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 10 ele diz: ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Versículo 11 eu gosto que ele diz: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato estão fazendo. Que nem eu falei, cheguei até aqui esse ponto, não estou falando sobre arrebatamento, Deus irá vir nos buscar. E essa é a expectativa que nós devemos acordar e viver todos os dias, que Ele virá voltar. Mas o que você puder abrir a Bíblia no primeiro texto, 1 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, é um texto que saltou no meu coração quando eu comecei a estudar sobre esse assunto. E eu vinha com esse texto até poucos dias, assim, para entender qual era a mensagem que o Senhor queria tratar conosco. E esse texto, quando eu leio ele lembra de muitos confrontos que nós cristãos, muitas vezes, quando vamos evangelizar, nós acabamos recebendo essa zombaria de algumas pessoas. Você que já evangelizou, provavelmente você já falou sobre essas pessoas, sobre o Senhor que irá voltar. E algumas pessoas já falaram para você o que diz no versículo 4. Vou ler o texto aqui, ele diz assim: antes de tudo, 2 Pedro 3, versículo 3, ele diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. No versículo 4, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Porque desde os que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Você que provavelmente já evangeliza um pouquinho, que nem eu disse, você já deve ter recebido essa zombaria de alguém. Alguém já deixa falar: oh, mas esse Deus que você prega aí já disse que vai voltar tem 2000 anos e ele não voltou até hoje. Será que ele vai voltar ainda? Quando vocês escutaram essa frase, essa zombaria? Pessoas zombando da sua fé, dizendo: não, ele volta não, isso aí é invenção de homens. Mas ele vai voltar. Eu quero explicar, se você puder continuar esse texto. O apóstolo o Pedro, ele diz assim, pula para o versículo 8. Não se esqueçam disto, amados. Para um Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Repitam comigo no versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. O Senhor, Ele sabe o tempo exato. Não cabe a nós sabermos tempos ou épocas, que nem a Bíblia fala lá em Atos, mas o Senhor, Ele sabe o tempo exato que Ele precisará voltar. Ele sabe, mas eu gosto que Ele continua dizendo aqui, Ele diz assim, como de um contrário. Ao contrário, o Senhor não está demorando, mas ao contrário, Ele tem sido paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se eu puder responder para vocês, por que, aparentemente, já fazem 2000 anos e o Senhor ainda não voltou? Porque Ele tem sido misericordioso. Ele tem esperado para alcançar você. Ele tem esperado para alcançar a sua família. Ele tem sido paciente porque Ele crê que você vai chegar até Ele. Se você está ouvindo essa mensagem, o Senhor está sendo paciente com você. Ele tem sido misericordioso. Ele está esperando você o reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele quer ter um encontro com você.
Se você está aqui nessa noite, por que o Senhor está demorando? Você pode ter perguntado. Muitos cristãos fazem essa pergunta e se debandam para outras áreas. O Senhor está sendo misericordioso, irmãos. Ele está esperando, falando, não, dá para esperar mais um pouquinho, que ele vai chegar, ele vai vir. Ele está sendo misericordioso para conosco, porque o nosso Deus é bom. Teria muita injustiça da nossa parte, e nós queremos que nós sejamos salvos e orarmos por Maranata para nós sairmos daqui, quando na verdade nós deveríamos correr para evangelizar mais pessoas. Um confronto que algumas pessoas falam sobre o pré-tribulacionismo é porque eles acham que alguns cristãos estão querendo fugir. Mas a mensagem de que Jesus vai voltar deveria causar em nós era temor e desejo de ir pregar o evangelho. Nós não deveríamos querer falar, Maranata, Senhor, vem, esse mundo está ruim. Nós deveríamos falar, Maranata, Senhor, vem, porque eu vou levar essa sua palavra. Eu vou levar essa sua palavra, porque eu sei que eu fui alcançado, eu sei que Ele irá voltar para me buscar, eu tenho que alcançar mais comigo. Você deveria levantar da sua cadeira e começar a pensar, não, só eu fui salvo, tá bom. Não, você deveria pensar, e o seu familiar? E o seu irmão? E os seus amigos de escola? E os seus colegas de trabalho? Você é uma resposta onde você foi plantado. Você é uma resposta onde você está. Essa mensagem tem que causar em você uma alegria muito grande, mas deve causar você também motivação para cumprir o ID. Para levar essa palavra para onde você for. Para você levar essa mensagem de que o Senhor vai voltar e Ele está te esperando, que Ele está sendo misericordioso com você. Levar essa mensagem de que o Senhor quer alcançar a todos, para todos os demais. Amém? Eu quero abrir, se você puder abrir a Bíblia em 1 Coríntios 15. Eu entendendo o que o Senhor queria compartilhar comigo, pouco antes de vir para cá, eu percebi o que justamente o Senhor queria trazer para mim quando Ele me mostrou esse texto. Que nós não podemos falar sobre arrebatamento sem a importância de cumprir o ID. Porque senão a gente vai querer se trancar dentro da igreja. E esperar Jesus voltar trancados. Mas na verdade a gente não foi alcançado para que a gente vivesse trancado. Nós fomos alcançados para alcançar outros. Nós somos alcançados para alcançar os demais com os nossos dons e talentos que o Senhor depositou nas nossas vidas. Eu gosto de uma frase que Murilo dizia muito para nós jovens, ele diz, é muita hipocrisia da sua parte ter sido alcançado por alguém e não conseguir alcançar outro. Porque alguém teve que se levantar para pregar para você. Alguém teve que se levantar e levar uma mensagem para você, e muitas vezes você, duro de coração, rejeitou essa mensagem, rejeitou um convite, rejeitou um banner. Muitas pessoas tentaram te alcançar, mas você foi alcançada. Aí agora você quer viver com as pernas para cima, esperando o Senhor voltar? Não, você tem que se levantar e cumprir o ID, e alcançar os demais. Quando nós falamos sobre 4 cultos nessa igreja, não é para nós nos orgulharmos e pensar, eita, como nós vamos ter 4 cultos. Não, é para nós pensarmos que nós iremos alcançar os nossos. Se vai ter 4 cultos, quer dizer mais pessoas. Quer dizer mais pessoas sendo alcançadas pela palavra. Mais pessoas sendo abençoadas. Mais pessoas livres do inferno. É sobre isso que nós falamos quando nós falamos sobre 4 cultos. É sobre mais pessoas. É sobre mais pessoas nos achegando, se achegando até nós. Mas se você puder abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 53. A partir do versículo 51. Paulo, ele falando aqui, isso é chamado o capítulo da ressurreição. Em que ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Depois ele fala sobre Jesus, que ele apareceu, ressuscitou. Ele apareceu para Pedro, Tiago e João. Depois ele apareceu para os 12. Depois ele apareceu para mais de 500. Depois ele apareceu para o próprio Paulo. Aí ele fala nesse versículo da ressurreição. Ele começa a explicar sobre a sequência de ressurreições, que também é um tema escatológico, mas eu também não vou ter tempo para explicar sobre isso. Creio que nós teremos outras superquintas que irá falar sobre isso. Mas ele chega no versículo 51. É onde eu quero chegar. E ele diz assim, eis que eu te digo, um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Repita comigo, nós seremos transformados. Versículo 53, ele diz, pois é necessário que aquilo que é corruptível, que é o nosso corpo, se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de mortalidade.
Versículo 54 ele diz: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Aqui ele está falando sobre nós recebemos um novo corpo, sobre nós temos um corpo glorioso e quando nós nos encontraremos com Ele. Que ele diz aqui, o corpo mortal, ele não pode estar diante do Senhor. Você se lembra daquele texto de Moisés que o Senhor diz: a minha glória você não pode ver porque você não pode suportar. O nosso corpo não pode suportar um encontro com o Senhor. Nós precisaremos de um novo corpo. E no ressoar da última trombeta, nós receberemos esse novo corpo. E nós viveremos um corpo incorruptível. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele diz no versículo 55, a morte foi destruída pela vitória. No versículo 55 ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? No versículo 56 ele diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Repita comigo novamente, que você não se empolgou não. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante que ele poderia encerrar esse capítulo da ressurreição aqui. Ele poderia encerrar esse capítulo rendendo graças ao Senhor. Ele poderia encerrar agradecendo pelo maravilhoso sacrifício de Jesus, por aquilo que Jesus fez. Mas ele ainda tem um versículo 58. E ele diz assim: portanto, a partir do momento que vocês entenderam tudo isso, que vocês serão arrebatados, que vocês terão um encontro com o Senhor, que vocês receberão um novo corpo, que vocês terão um corpo glorificado, vocês estarão para sempre com o Senhor. Portanto, depois de entender tudo isso, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Os sofrimentos do tempo presente não há de ser comparado com a glória que há de se manifesta em nós. Aquilo que você está passando não há de se comparar com a gloriosa vida em Cristo. Os dias do presente não há de se comparar com a glória que nós iremos provar. Mas ele continua: sejam sempre dedicados ao quê? À obra do Senhor. Depois de você ter entendido tudo, você ter entendido essa mensagem da bendita esperança, seja dedicado na obra do Senhor. Não queira sentar sua bunda numa cadeira e esperar a volta de Jesus, mas seja dedicado, seja firme, vá cumprir o seu propósito, vá cumprir o seu chamado. É uma vergonha para nós, que nem eu disse, a gente ser alcançado e privar os outros de também ser alcançados. Existe uma responsabilidade sobre nós. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Por quê? Porque o trabalho, pois vocês que trabalham no Senhor, não será vão. Se você puder ficar de pé. Eu notei muitas coisas sobre o que falar nessa noite. Eu queria falar sobre as bodas do Cordeiro, sobre o tribunal de Cristo. Mas eu creio que o Senhor quer nos conduzir nessa noite, apesar de nós estarmos no estudo dos últimos dias, para que nós possamos nos avaliar nessa noite. Porque, que nem eu disse, a mensagem dos últimos dias tem que trazer em nós desejo de trabalhar mais para Ele. Desejo de alcançar outros. Essa mensagem não tem que causar em nós uma alegria da bendita esperança, mas tem que mover a nossos pés, para que nós possamos levar essa mensagem para os outros. Você é responsável de alcançar outro. Faça um compromisso de até o final do ano alcançar pelo menos uma pessoa. Porque quantas pessoas tem aqui? Deve ter umas 150, 200 pessoas. Se cada um dos que estão aqui alcançar mais uma pessoa, até o final do ano nós teremos 400. Se comprometa no trabalho do Senhor, porque no trabalho no Senhor não é vão. Ele está vendo o nosso trabalho. Ele está vendo o seu esforço. Ele está vendo a sua dedicação, mas Ele também está vendo a sua negligência. Por isso que nesse momento eu percebo que o Senhor Ele quer nos conduzir à autoavaliação nesse momento. Então, se você é cristão, você já pode começar a fechar seus olhos e começar a avaliar a sua própria vida. Não é ceia, nós não iremos tomar a ceia nessa noite, mas eu quero trazer uma mensagem para você de o que você está fazendo com essa mensagem que tanto tem te alcançado. Você quer ficar aqui, correr aqui no culto, pular aqui na igreja,
eita, com mensagem boa, glória a Deus, agora eu vou para minha casa me deitar. Mas eu quero trazer para você um pensamento de as pessoas que estão lá fora. É muito bom para nós que fomos alcançados, mas e para as pessoas que estão lá fora que não têm esperança? É responsabilidade nossa alcançar os demais. Quando eu pensei que nessa mensagem, eu achei que tem muitos glória a Deus e aleluia, mas na verdade eu percebo o Senhor nos confrontando. O estudo dos últimos dias tem que trazer em nós uma esperança, que nem eu disse, mas tem que mover os nossos pés. Amém? Enquanto o louvor vai cantar uma música, eu queria que vocês cantassem a terceira música. Eu queria que você avaliasse a sua própria vida. Avaliasse como está o seu serviço ao Senhor, como está a sua vida, como está a sua vida de pregação, para alcançar os demais. Amém? És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Aleluia. Mas a igreja será arrebatada.
momento eu quero fazer uma pergunta para você que nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus, que veio aqui nessa noite e ouviu essa mensagem sobre a nossa bendita esperança. E por algum motivo você se sentiu temeroso porque você pensou, mas eu não estou em Cristo. Eu não sei como vai ser meu futuro, eu não sei para onde eu vou. Você tem um momento nessa noite, uma oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor Jesus e nascer de novo. Você veio aqui nessa noite e ouviu essa mensagem e o Espírito Santo está falando com você. Você percebe o Espírito Santo tratando com você. Eu sei como é esse sentimento. Você está com frio na barriga, você está com a garganta seca, você está pensando como é que vai ser o futuro. Mas eu quero te dizer que o futuro será glorioso. Nós temos uma maravilhosa esperança. Nós temos uma gloriosa esperança de que Ele vai nos buscar. E todo joelho se dobrará. Mas a igreja que será arrebatada. A igreja é todo aquele que entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, tudo começa com uma decisão. Com decisão de levantar a sua mão e dizer, sim, eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Tem alguém aqui nessa noite? Se tiver alguém aí perto de você, que você percebe que a pessoa está meio assim, converse com essa pessoa, dá um toque. Amém, irmã? Vem aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Percebo que eu ainda tem mais. Eu queria que nessa noite, você que é cristão, você perguntasse para a pessoa que está do seu lado. Faça uma pergunta para a pessoa que está do seu lado. Glória a Deus.
Nesse momento tem festa no céu. Tem festa aqui na terra. Você se alegra? Aleluia. A Bíblia diz que quando um pecador se converte, tem festa no céu. Nesse momento, preste atenção, nesse momento está havendo festa nos céus. Os anjos do Senhor estão se alegrando. Sabe que os anjos pediram a Jesus: deixa a gente evangelizar lá na terra. Jesus disse: não, eu deixei um povo lá específico, para que eles falem do meu amor, para que falem da minha palavra. E é assim, Deus coloca pessoas para falar para nós a respeito das boas novas, das coisas vindouras e de tudo que Jesus já preparou para cada um de vocês. Amém. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E vocês ouviram a palavra de Deus, e o Espírito Santo tocou no coração de cada um de vocês, e houve arrependimento. Por isso que Jesus está de braços abertos para receber vocês hoje. A Bíblia diz que aquele que confessa com a sua boca, crendo com o coração, será salvo. Vocês creem? Amém. Então, repitam comigo, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, derramou o seu sangue para me limpar de todo pecado. Diga: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Aleluia. Feche os olhos de vocês. Estende as suas mãos, igreja, para cá. Pai, nós te rendemos graças em nome de Jesus por a vida dessas pessoas que estão nesse momento confessando aquilo que a tua palavra diz, que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei eles diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Está aqui 5 pessoas, Pai, confessando diante dessas testemunhas que creem no teu santo nome. Amém. E nós cremos, Pai, que a partir de hoje, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda a investida que o diabo fez até esse momento. E a partir de agora, nada, absolutamente nada, causará dano sobre a vida delas. Mas que a partir de hoje, serão novas criaturas em ti, papai. Em ti, Jesus. Uma nova história. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na vida delas. Se você crê, diga amém. Amém. Aleluia. Pessoal, queria que vocês virassem para o pessoal. Queria que vocês viessem, que você dessa igreja viesse abraçar essas pessoas, essa sua nova família em Cristo. Amém.